Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos nos aprofundar no tema heresias. Olha, é muito importante a gente entender esse assunto porque ele é a base para proteger a nossa fé. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Você sabe o que é heresia? A gente ouve essa palavra por aí, né? Mas será que a gente para pensar no que ela realmente significa e principalmente no perigo que ela representa? E por que isso é tão importante? Porque, olha só, é de extrema importância a gente compreender corretamente para não sermos enganados por mentiras que possam nos ensinar. A sã doutrina do Evangelho é o nosso maior tesouro e a gente tem o dever de guardar. Para a gente entender a raiz disso, vamos lá. A palavra heresia vem do grego airesis. Originalmente significava só escolha, uma opção. Mas, no contexto da fé, o sentido mudou completamente. Passou a significar uma escolha que desvia, que torce os ensinamentos centrais da palavra de Deus. É qualquer ensino que bagunça a verdade sobre quem Deus é, sobre a obra de Cristo e sobre a nossa salvação. E é exatamente por isso que existe a necessidade de combater as heresias. Isso aqui não é só uma discussão teórica, não. É uma batalha espiritual real para a gente conseguir preservar a pureza da fé e garantir que a mensagem que a gente ouve e passa para frente seja o evangelho verdadeiro, aquele que realmente salva. E olha, essa batalha não é de hoje, viu? Quando a gente olha para as principais heresias na história cristã, a gente vê que essa é uma luta muito antiga pela verdade. Desde os primeiros séculos, a igreja sempre precisou se levantar para defender a doutrina correta contra ensinos que tentavam contaminá-la. Essa linha do tempo mostra um padrão bem claro. O alvo dos desvios é sempre o mesmo. Primeiro veio o gnosticismo e o marcionismo, atacando a natureza de Deus e da criação. Depois, o foco foi direto na pessoa de Cristo. O arianismo negou que ele era Deus, e o nestorianismo tentou dividi-lo em dois. E por fim, o pelagianismo atacou a nossa necessidade da graça de Deus para a salvação. E não parou por aí. Surgiram outros enganos, como o docetismo, que dizia que Cristo só parecia humano, e o socianismo e o unitarianismo, que também negavam a divindade de Jesus. Percebe? O alvo é sempre a pessoa e a obra de Cristo e a soberania de Deus. Vamos usar o arianismo como exemplo para a gente entender o peso disso. De um lado, a heresia diz que Jesus foi criado, alguém inferior a Deus. Do outro, a verdade da Bíblia diz que ele é Deus, da mesma essência do Pai. Mas por que isso é tão crucial? Porque se Jesus não fosse totalmente Deus, o sacrifício dele não teria poder para nos salvar. Defender essa verdade é defender a nossa própria salvação. Mas essa batalha não ficou lá no passado. Vamos avançar para as heresias rejeitadas pela tradição cristã contemporânea. Muitas vezes, os enganos antigos só trocam de roupa e voltam. A gente precisa estar de olhos bem abertos para os desvios de hoje. Hoje em dia, os ataques continuam nos mesmos fundamentos. A gente vê a negação da trindade e da encarnação, tentando diminuir quem Deus é. A gente vê o universalismo, aquela ideia que parece boa, né? De que todo mundo vai ser salvo, mas que anula totalmente a necessidade de fé em Cristo. E, claro, os ensinos que excluem a necessidade de graça divina para a salvação, colocando mérito no homem. De novo, o alvo é a obra de Deus e a pessoa de Cristo. E, infelizmente, esses desvios não são só teorias. Vamos ver agora algumas heresias citadas em várias instituições, frases que estão sendo ditas e ensinadas hoje em dia. Presta atenção. Olha só que absurdo! Dizer que Jesus morreu, mas no céu ainda não entrou, vai entrar só com os salvos? Isso bate de frente com a palavra, que diz claramente que ele subiu aos céus e está à direita do Pai. Negar isso é negar a vitória completa dele sobre a morte. Ou essa outra, Jesus ficou com medo de não ressuscitar. Isso é uma tentativa de pintar o nosso Salvador, que é o autor da vida, como alguém fraco, inseguro. Isso mina nossa confiança no poder dele sobre a morte. Agora, um engano que ataca o coração da graça. A colheita financeira, a ajuda monetária faz parte da nossa salvação. Isso é uma tentativa de comprar o favor de Deus, de transformar a graça, que é um presente, em mercadoria. A salvação não está à venda. E tem gente que vai além, chegando a dizer que a graça de Jesus é um lugar, como se fosse um endereço, esvaziando todo o seu significado. E o ataque ao centro do Evangelho continua com frases como graça é uma tradução tola de dicionário. Chamar a graça de tola é zombar da própria obra de Cristo por nós. É uma mentalidade que leva a absurdos, como dizer que Cristo, até quando se prega errado, dá certo. Como se a mentira e a verdade tivessem o mesmo valor.
E para fechar esse ciclo de enganos, o ataque final é contra a própria fonte da verdade. Tem quem fala que ler a Bíblia é um espírito contrário. Quando alguém diz para você não ler a palavra, essa pessoa está tentando apagar a luz para poder te guiar no escuro. E aí a porta se abre para todo tipo de ideia errada, como dizer que devemos ensinar as crianças a servir a qualquer divindade ou que no manto de Jesus estava escrito o nome de uma instituição religiosa, trocando a autoridade de Deus pela de homens. Tá, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como a gente pode se proteger? A resposta está em construir nossa vida sobre o fundamento da verdade. Vamos ver agora como ter proteção contra doutrinas enganosas. O caminho para a gente ficar seguro passa por estes 5 passos, e todos eles giram em torno da palavra de Deus. Tudo começa com a fundamentação na verdade. Com essa base, a gente começa a ir desmascarando falsos ensinos. Isso cria uma proteção para nossa mente e coração, nos capacitando para a defesa da fé e nos levando a um crescimento espiritual constante. É um ciclo que nos fortalece. E assim, a gente chega ao nosso compromisso final, que na verdade é um chamado para estarmos firmados na palavra de Deus. A atitude mais importante é essa. Devemos ler a Bíblia sempre. Isso não é uma opção, é uma necessidade. É o nosso alimento espiritual diário. Sem ele, a gente fica fraco e vulnerável. Por isso o aviso é bem claro. Não devemos ser guiados por quem rejeita a Bíblia. Qualquer pessoa que diminui a importância das Escrituras, que diz que ela não é suficiente, não é um guia confiável. Porque, no fim das contas, rejeitar a Bíblia é rejeitar a palavra de Deus. E a nossa postura não pode ser passiva. Devemos combater com firmeza esses falsos ensinos. Com amor, claro, mas com firmeza, usando a verdade da palavra sem medo, defendendo o evangelho puro que nos foi entregue. Então guarde isso. Não abra o coração para quem te manda fechar a Bíblia. Fuja dos falsos mestres que não têm conhecimento da palavra de Deus. A nossa vida espiritual depende diretamente disso. E para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão pessoal. Com essa explicação, você consegue identificar se está aprendendo o Evangelho ou ouvindo heresias todos os dias? É preciso examinar tudo à luz da palavra e pedir discernimento ao Espírito Santo. Hoje nós conhecemos melhor as heresias. Se essa conversa foi importante, nós convidamos a todos para que se inscrevam no canal e compartilhem essa mensagem. E juntos vamos firmes na leitura da Bíblia. Que Deus abençoe grandemente a todos.